Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, do ideal socialista ao socialismo real, a reunificação da Alemanha, do Muniz Bandeira, da editora Ensaio, Movimento de Ideias e Ideias em Movimento. Essa obra aqui, ó. Então, o KGB sempre contara com agentes nacionais tais como Erich Mielke e Markus Wolf, instalados nos órgãos de inteligência de cada país no leste europeu e que transmitiam aos dirigentes soviéticos informações precisas exatamente porque participavam das articulações. Documentos e outras provas sobre operações secretas do serviço de inteligência dificilmente apareceram ao longo da história, o que não significa que as grandes potências e mesmo as menores não as promoveram com muito maior frequência. Mas na RDA, os próprios fatos incumbiram-se de evidenciar que não só o KGB como o Gorbachev diretamente tiveram decisiva influência tanto na queda quanto na sucessão de Honecker, uma vez que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, interessava manter sob controle a evolução dos acontecimentos naquele estado, que se revestia de fundamental relevância, ao contrário dos demais países do leste europeu, para suas negociações econômicas e políticas com a RFA. Então, a reunificação da Alemanha do ideal socialista ao socialismo real constitui leitura obrigatória para aqueles que acompanham a conjuntura política internacional, maiormente o papel da Alemanha neste final de século. A obra de Muniz Bandeira é um ensaio de história política onde decorre o drama da derrocada alemã na guerra de 1914 a 1918, a transição da monarquia para a república e a eclosão de uma revolução classificada por Kautsky e Rosa Luxemburgo de prematura, com todas as suas consequências. Paralelamente a este ensaio, se desenvolveu a Revolução Russa, onde emergiram uma economia de Estado, um partido único hegemônico e seu confinamento aos limites da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A impossibilidade da Revolução Russa se universalizar produzirá Stalin. Este, por sua vez, como o leitor verá, se constituirá num dos artífices da vitória do hitlerismo sobre o proletariado alemão. Mostra o autor como o Tratado de Rapallo se constituirá num dos elementos de boa vizinhança entre a Alemanha derrotada na Primeira Guerra Mundial e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas isolada do mercado mundial. Mostra também que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, após a Segunda Guerra Mundial, desenvolveu um expansionismo defensivo, abocanhando o leste europeu e constituindo a República Democrática Alemã, enfraquecida pela política predatória de Stalin. Ao se constituir, a República Democrática Alemã sofrera o desmantelamento de seu parque industrial, perdendo metade do mesmo, em termos dos níveis de produção de 1936. Por outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, através da sua liderança, desenvolveu uma economia burocrática de Estado. Sob Stalin, realizará os grandes expurgos de 1936 a 1938, conhecidos como o Processo de Moscou, e levará muitos esquerdistas a posições centristas ou de centro-direita, como represália ao que se constituíra como universo do stalinismo. É indiscutível que uma República Democrática Alemã empobrecida se opunha a uma República Federalista Alemã com um crescimento econômico traduzido pela melhora das condições de vida, levando o proletariado da República Democrática Alemã às manifestações de rua de 1952, quando 10.000 operários da construção civil protestaram contra normas de trabalho rigorosas introduzidas na República Democrática Alemã. Em 274 cidades, o movimento atingiu 100.000 grevistas. As condenações à morte e a penas de prisão de 25.000 trabalhadores não sufocaram o levante, levando à intervenção do Exército Vermelho. Segundo Muniz Bandeira, isso repercutiu no Kremlin. Beria, chefe da polícia política, foi fuzilado como traidor e o pagamento de reparações de guerra pela Alemanha Oriental foi suspenso, como também a RDA, a República Democrática Alemã, recebeu da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas um crédito de 485 milhões de rublos a juros de 2% para comprar bens de consumo. Os Estados Unidos da América, esgotados com a guerra do Vietnã, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, precisando reduzir despesas militares, encetam a política da distensão. Como resultado imediato, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas importará a tecnologia da República Federativa Alemã, que por sua vez encontrará no leste mercado para os seus produtos. Por incrível que pareça, a República Democrática Alemã conseguira superar difícil crise financeira graças ao apoio do ultradireitista, o Franz Josef Strauss, que conseguiu que Kohl avalizasse junto aos bancos alemães empréstimos à República Democrática Alemã no valor de 950 milhões de Dusch monetário, do dinheiro alemão lá.
Com o gorbachevismo, diz Muniz Bandeira, a linha dura alemã oriental chefiada por Honecker é deslocada, enquanto manifestações de 500 mil pessoas abalam a estrutura da República Democrática Alemã, laboriosamente constituída. O êxodo de 300 mil pessoas rumo à Alemanha Ocidental entre 9 e 10 de outubro de 1989 encerra um ciclo que se iniciara com o erguimento do Muro de Berlim. O desmantelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o surgimento de chauvinismos nacionalistas no leste europeu, o ocaso do Império Americano, a ascensão do Japão e da Europa unificada no concerto mundial, significam um realinhamento de forças de consequências ainda imprevisíveis para cuja compreensão o presente livro poderá ajudar em muito, segundo Maurício Trachtenberg. Vamos agora para a obra em si, né? Infelizmente, apesar de todos os esforços, não foi possível acesso a Honecker. Internado em um hospital militar soviético, Will Stop, Erich Mielke e Alexander Schalk Golodokovsky, que se recusaram a falar através de seus advogados sob a alegação de que estavam a responder processos perante a justiça alemã. Mas não só em Berlim, como em outras cidades da antiga RDA, tive a oportunidade de conversar com numerosas outras pessoas vinculadas ou não ao regime do SED, e entre as quais se destacam Günther Severin e Heinrich Mars, ambos ex-embaixadores da República Democrática Alemã no Brasil, Hans Christian Gottner, Stefan Fleischzig, professor da Universidade de Rostock, Manfred Kossock, professor da Universidade de Leipzig, e Christiane Berghausen-Canali, que colaborou comigo na realização de algumas entrevistas. Nesta oportunidade, agradeço também a valiosa ajuda do meu velho e querido amigo Mário Calabria, cuja experiência como embaixador do Brasil na antiga República Democrática Alemã durante 6 anos, de 1978 a 1984, foi de inestimável valia para mim, dado que pôde acompanhar a evolução dos acontecimentos em Berlim, onde foi também cônsul geral, embora do lado ocidental, e continuou a morar depois de encerrada sua missão diplomática. Naquela cidade, graças à família Segelken, que carinhosamente me hospedou, tive acesso à sua preciosa e completa coleção da revista Der Spiegel, muito útil para o meu trabalho. Todo esse esforço de pesquisa não seria viável sem o respaldo da Friedrich Ebert Stiftung, cujos recursos nos possibilitaram, durante 3 meses, viajar por toda a Alemanha, a recolher documentação, depoimentos e uma vasta bibliografia sobre o tema, bem como passar várias semanas em Bonn a trabalhar no Politarchiv do Ministério das Relações Exteriores e na Bibliothek der Sozialen Demokratie, onde os arquivos da SPD estão depositados. E muito agradeço a dedicada assistência de Bernd Gnelt, da Abteilung Internationale Entwicklungsmaria, palavrão aqui em alemão, da Friedrich Ebert Stiftung, me emprestou em Bonn, bem como o suporte de Klaus Schubert, diretor do IUDS Fundação Friedrich Ebert em São Paulo, este projeto. O apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, ao qual há 10 anos todo o meu trabalho de pesquisa está vinculado, foi fundamental aprovar também um projeto sobre as relações da Alemanha com o Brasil, o qual constituiu o ponto de partida para este estudo sobre a reunificação daquele país. Evidentemente, muitas outras pessoas e instituições cooperaram para que a tarefa de pesquisa tivesse êxito. O embaixador do Brasil em Bonn, João Carlos Pessoa Fragoso, e o ministro conselheiro Stélio Marcos Amarante, da mesma forma que o embaixador Álvaro Gurgel de Alencar, cônsul-geral do Brasil em Berlim, e o secretário Orlando Scalfo Júnior, foram extremamente solícitos e excederam, sim, seus esforços, fazendo tudo quanto possível para facilitar esse trabalho. A eles e aos funcionários da Embaixada do Brasil em Bonn e do Consulado-Geral em Berlim, o meu reconhecimento. O embaixador dos Estados Unidos da América em Bonn, Vernon Walters, recebeu-me com simpatia e gentileza para uma entrevista que foi extremamente útil e agradável devido aos seus vastos conhecimentos sobre a Guerra Fria, em cujos bastidores, como um homem de confiança de vários presidentes norte-americanos, atuou, e sobre a problemática alemã, a qual acompanhou desde a Segunda Guerra Mundial. Dr. Jürgen Aretz, diretor do Unterabteilung Grundsatzfragen, do Bundesministerium für Innerdeutsche Beziehungen, forneceu igualmente informações das mais úteis e esclarecedoras, com o conhecimento de quem trabalhou com o chanceler Helmut Kohl nos entendimentos para a reunificação da Alemanha. Dr. Gunther Buchstab, por sua vez, facilitou acesso à documentação do Archiv für Kirchliche Demokratische Politik da Konrad Adenauer Stiftung,
Aqui, particularmente, agradeço ao meu estimado amigo Dr. Stefan Wegener, ex-diretor da Konrad Adenauer Stiftung, o qual não só me deu informações e me possibilitou obter documentos, como me propiciou muitos contatos em Bonn, onde o Dr. Dieter Beneck, presidente da Internations, e o Dr. Horst Kuhlmann apresentaram algumas sugestões e cederam material de que carecia para orientar a pesquisa. Por fim, não posso deixar de mencionar o especial apoio que Willis Ettel, primeiro secretário da Embaixada da RFA, da República Federalista Alemã, Federalista Alemã, em Brasília, deu ao projeto deste livro, possibilitando sua realização. Outro amigo, Wolfgang Miller, adido econômico da Embaixada da República Federativa Alemã em Brasília, da Alemanha, dispôs-se e fez gentilmente a leitura e revisão do texto, no que igualmente minha esposa, Margot Bender, colaborou, além de dar outras contribuições ao longo de sua redação. E as minhas assistentes Liliana Maria Fernandes Cordeiro e, sobretudo, Gisele Tona Soares, cuja dedicação e eficiência devo aqui ressaltar, como a preparação do material de pesquisa dos originais. O apoio e a colaboração que recebi de pessoas e instituições antes e durante a execução da pesquisa para a elaboração deste livro jamais significou que elas concordassem com as análises, os conceitos e as conclusões que nele expresso e que são de minha única e exclusiva responsabilidade. Todas elas cooperaram generosa e desinteressadamente, e daí o meu profundo reconhecimento. Brasília, julho de 1991, Luiz Alberto Muniz Bandeira. No capítulo 1, as teorias de Marx e Engels sobre o socialismo, a Revolução de 1848, a unidade alemã, as teorias sobre a Revolução Russa, as revoluções na Alemanha e na Rússia ao fim da Primeira Guerra Mundial e o pensamento de Kautsky. Como um dos resultados das investigações que empreendera Karl Marx assentou no prefácio do Zur Kritik der Politischen Ökonomie, que uma formação social nunca desmorona sem que as forças produtivas dentro dela estejam suficientemente desenvolvidas e que as novas relações de produção superiores jamais aparecem no lugar antes de que as condições materiais de sua existência sejam incubadas nas entranhas da própria sociedade antiga. E tem um trecho em alemão aqui, do Marx. Assim, da mesma forma que a sociedade feudal gera cada vez maior excedente de produção, possibilitar o advento da economia de mercado, o capitalismo gestaria no seu ventre as condições materiais para o crescimento do socialismo, na medida que suas relações de propriedade resultassem cada vez mais estreitas para conter toda a riqueza criada pela burguesia. Nem Marx nem Engels jamais conceberam o socialismo como via de desenvolvimento ou modelo alternativo para o capitalismo, senão como consequência de sua expansão. Sem o rápido aperfeiçoamento dos instrumentos de produção e o constante progresso dos meios de transporte e comunicação com que a burguesia arrastava até as nações mais bárbaras à civilização, segundo Marx e Engels, não seria possível realizá-lo. Para Marx e Engels, o que viabilizava cientificamente o socialismo era o alto nível de desenvolvimento das forças produtivas que o capitalismo impulsionava, mas ao mesmo tempo em que socializava cada vez mais o trabalho, tornava o progresso discriminatório e excludente, em virtude do caráter privado da apropriação do excedente econômico. Só em tais condições, o aumento da oferta de bens e serviços em quantidade e em qualidade poderia atingir um nível em que a liquidação das diferenças de classe constituísse verdadeiro progresso e tivesse consistência sem acarretar consigo o estancamento ou inclusive a decadência do modo de produção da sociedade, conforme Engels advertira. Mais uma vez tem um trecho que o Engels adverte em alemão. Por isso, quando ele e Marx escreveram o Manifest der Kommunistischen Partei, sua perspectiva fora de que a transformação social ocorresse nos países industrializados da Europa, especialmente na Alemanha, já às vésperas de uma revolução burguesa que ia realizar-se, segundo percebiam, sob as condições de maior progresso da civilização naquele continente, com um proletariado muito mais desenvolvido que o da Inglaterra no século XVII ou da França no século XVIII, não poderia ser senão o prelúdio da Revolução Proletária, segundo Marx e Engels. Então, esse é um trecho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados aqui nos vídeos posteriores. Eu gostaria de agradecer os mais de 3 mil inscritos, agradecer também aqueles que querem por conta de conteúdo eu passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários, que eles compartilhem os vídeos, que compartilhem nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta la vista, vídeos, até a próxima.